Fala aí pessoal, aqui é o Macias mais uma vez e hoje eu vou continuar aquele vídeo sobre os leucócitos, só que agora focando nos linfócitos, tá? As subdivisões dos linfócitos. Entretanto, como eu sei que alguns de vocês ficaram meio confusos em algumas coisas no vídeo anterior, então eu vou dar uma rápida resumidazinha, mas eu vou deixar aí o link na descrição. E eu vou mostrar algumas imagens rapidinho aqui, bem ligeiro, sobre os outros tipos sem ser os linfócitos. Então, resumindo rapidinho, neutrófilos são soldados rasos que combatem as ameaças mais simples, como algumas bactérias e coisas do tipo. Eosinófilos costumam combater infecções parasitárias. Basófilos normalmente se ativam para combater reações alérgicas. Monócitos, que são os maiores entre todos os leucócitos. Eles normalmente combatem as ameaças mais potentes e limpam a sujeira causada pela morte de várias células e antígenos. Muito bem, agora nós vamos falar apenas sobre linfócitos, tá? E o primeiro desses tipos de linfócitos é o linfócito B. O linfócito B, ele faz parte da imunidade humoral e é o principal responsável pela produção de anticorpos. Anticorpos estes que irão ajudar a neutralizar um determinado antígeno. Para que esses linfócitos produzam os anticorpos, eles devem ser estimulados a fazer isso. Então eles se diferenciam e se transformam em plasmócitos, que é uma versão melhorada deles mesmos, que tem a capacidade de produzir os anticorpos. Essas células também estão muito relacionadas à memória imunitária e, portanto, podem reagir de forma melhor a uma próxima infecção por aquele antígeno. Elas também correspondem a cerca de 5 a 10% dos linfócitos no sangue. E agora o segundo tipo de linfócitos são os linfócitos T, que se diferenciam bastante. Então, deixa eu explicar. Inicialmente, nós temos os linfócitos T CD4, também conhecidos como linfócito T helper. Eles estão intimamente relacionados com a produção de anticorpos, já que são eles que costumam estimular a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos, além de alertarem outros leucócitos também sobre a invasão de um certo antígeno. Em seguida, nós temos os linfócitos T CD8, também conhecidos como linfócitos citotóxicos. Esses linfócitos costumam produzir proteínas que invadem as membranas de células infectadas por um determinado antígeno, como um vírus, por exemplo, e garantem a destruição dessa célula através de apoptose, que é a morte programada da célula. Muito comum e que inclusive serve também para evitar a criação de tumores. Ou seja, eles servem para matar as células infectadas para impedir que aquele antígeno que está no interior daquela célula se prolifere. Ou no caso de uma célula tumoral, para impedir que se forme um câncer. Pouco menos conhecidos, mas também importantes, são os linfócitos T reguladores ou supressores. Pelo nome, vocês já devem adivinhar que eles servem justamente para impedir que a função dos outros seja exacerbada. Ou seja, ele impede que a produção de anticorpos passe do que é preciso. Também impede que a produção de citotoxinas também passe do que é preciso, porque senão ela vai começar a matar todas as células. Então ele está lá literalmente para regular as funções e impedir que as outras células passem do limite. Em geral, os linfócitos T, somando todos os tipos deles, somam cerca de 60, 70% dos linfócitos do corpo. E por último, nós temos as células NK, ou Natural Killer, que no português ficaram células exterminadoras naturais. Pelo menos esse é o nome oficial que deram para elas em português. Acontece que os linfócitos TCD8, para poder identificar células infectadas, eles precisam reconhecer certas proteínas que existem na superfície dessas mesmas células. Já as células NK não precisam identificar essas proteínas, elas são parte da imunidade inata e não humoral. Por conta disso, elas não costumam desenvolver células de memória e são um pouco mais inespecíficas em relação aos TCD8. Entretanto, elas são bastante úteis, já que elas são uma célula de ataque geral, enquanto que boa parte dos linfócitos TCD8 precisam de um tempo ainda para se adaptar para poder combater aquele determinado antígeno. É por isso que elas são chamadas de Natural Killer, tá? Elas já nasceram para matar e atacam qualquer antígeno que chegar. Então, no geral, elas são praticamente os linfócitos TCD8, só que sem precisar memorizar o antígeno. Claro que isso é uma forma mais vulgar de falar, mas elas não são linfócitos TCD8, tá? Por conta dessa semelhança das células NK e dos linfócitos TCD8, há aqueles, pelo menos os estudos mais antigos, que apontam elas como sendo parte do grupo dos linfócitos T, ou mesmo só como os linfócitos em geral. Já alguns estudos já classificam elas como células separadas dos linfócitos T ou dos linfócitos em geral. Isso é algo até discutível, mas já que se tratam de células de defesa também, eu achei bom colocar nesse vídeo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu tive que deixar esse vídeo separado, porque realmente tem toda uma divisão complexa sobre os linfócitos aqui. E inclusive eu não falei de todos os detalhes, tá? Eu só falei das coisinhas principais. Mas espero ter ajudado vocês a diferenciar as coisas mais importantes. Quem não viu sobre os outros leucócitos, então vou deixar o link aí na descrição e aí você
volta lá e vê mais detalhes sobre os outros leucócitos. E não essa correria que eu fiz aqui no começo do vídeo, que eu acho que ninguém vai entender nada. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até a próxima.